Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo sobre ti, pastor Adriano Moreira, mais essa vez contigo, mais essa oportunidade, mais esse dia, mais esse momento, e hoje para falar de um assunto muito polêmico, mas necessário de se falar. Hoje eu quero falar sobre homofobia, porque nesse mês de junho, no dia 28, é o dia do orgulho gay, e esse é um tema, apesar de polêmico, mas necessário de ainda se falar. Mas eu não posso deixar de pedir a você, se inscreva em nosso canal, que você compartilhe, que você comenta, que você curta e nos siga em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e nos permita chegar a muitas outras pessoas, muitos outros lares. Então, vem comigo para falarmos deste assunto tão importante. Comemora-se no dia 28 deste mês de junho o Dia do Orgulho Gay. Esse é um assunto ainda muito polêmico, muita coisa já foi dita, muita coisa tem sido dita e muita coisa ainda precisa ser dita. E apesar de ser um tema polêmico e muita coisa pode ser dita sobre o assunto, eu quero me pontuar com algumas aqui. Justamente por conta desse dia, não deixarmos de falar sobre o assunto a partir do Evangelho, a partir da fé cristã, a partir das Escrituras Sagradas, com o respeito devido a todos os homossexuais, a todos da homossexualidade, a todos do grupo LGBTQI, a mais, para todos aqueles que apoiam, mesmo não sendo de nenhuma dessas siglas, mas o que as Escrituras nos ensinam sobre. Antes de tudo, é importante fazer uma pequena definição sobre homofobia, de acordo com os melhores dicionários e órgãos e instituições que definem. Homofobia é o termo utilizado para designar uma espécie de medo irracional diante da homossexualidade ou de uma pessoa homossexual, que coloca o homossexual ou a homossexualidade numa posição de inferioridade e normalmente utiliza-se muitas vezes para isso, para colocar nessa posição de inferioridade violência tanto física quanto verbal, ou uma delas ou ambas. Isso é homofobia e isso precisa ser muito bem definido, porque às vezes opiniões, às vezes uma declaração de fé, às vezes uma discordância em relação a essa escolha ou a esse modus vivendi é sempre visto como uma homofobia. Então é importante se entender que a homofobia ela tem a ver com uma ação de violência física ou verbal e que tenta inferiorizar o outro, o próximo, por conta do seu modo de viver, das suas escolhas ou das suas condições sexuais. Algumas coisas que precisam ser apontadas. A primeira delas é: homofobia não é negar a fé. A gente não pode confundir que manter a minha fé de pé é ser homofóbico e que o ser homofóbico eu tenha que negar a minha fé. Então a gente não pode confundir isso. Então é muito importante se saber que eu posso manter a minha fé, o meu credo, sem ser homofóbico. Segunda coisa, homofobia não é respeitar a escolha alheia, ou seja, não se pode fazer essa confusão de que se eu não respeito a escolha alheia, eu estou sendo homofóbico, mas eu respeitar a escolha alheia, mesmo não concordando com ela, não me faz um homofóbico, porque normalmente o homofóbico é aquele que não só não respeita, mas também age de uma maneira violenta, verbal ou física em relação à vida do outro. Terceira coisa importante a ser dita: a promulgação da nossa Carta Magna, que é a Constituição de 1988, ela já previa direitos e garantias individuais para todos os cidadãos brasileiros, tá? Ou seja, todos os cidadãos brasileiros têm o direito de escolha, tem o direito do modo de vida que leva, etc., desde que não seja infringindo leis, né? Então, por exemplo, quem escolheu uma vida marginalizada como um traficante não vai ser jamais amparado pela nossa lei. Está se falando, se direcionando ao modo de se viver. Então, o homossexual, o heterossexual e qualquer outro ser humano brasileiro, ele tenha essa liberdade
liberdade promulgada pela nossa Carta Magna, que é a Constituição, de ter uma vida como ele quiser ter, sem que quebre leis constitucionais. Quarta coisa importante é que a liberdade religiosa, ela assegura a todo cidadão brasileiro a exposição de sua fé, sem a interferência do Estado, sendo ao Estado vedada a interferência nas formas de culto, na subvenção de quaisquer cultos e ainda na própria opção pela inexistência de fé e culto. A liberdade religiosa, ela é assegurada pela nossa Constituição. A exposição da fé sem ofensa, sem agressão, no caso da verbal inclusive, também é direito sem que o Estado precise interferir. Este Estado também é vedado essa interferência nas formas de culto, na subvenção de quaisquer cultos e ainda também na própria opção pela inexistência de fé e culto. Então, por exemplo, o Estado não pode obrigar alguém a crer, como também não pode obrigar alguém a não crer. Então, o Estado tem que respeitar o crente, seja na fé que for, e o ateu. É isso que a gente está dizendo aqui. Quinto, a liberdade de expressão como direito individual e coletivo corrobora com as mães das liberdades, que é a liberdade de consciência, mantendo o Estado também equidistante das manifestações culticas em todas as culturas e expressões religiosas do nosso país, assim como as manifestações LGBTQIA+, as manifestações em prol de uma causa ou de outra, ou seja lá qual for. Só não se pode confundir que a liberdade de expressão seja impor no outro o que você quer. Isso vale para os dois lados. Para quem é da fé cristã, a gente prega, a gente ensina, a gente diz o que as escrituras ensinam, mas não tem como impor isso ao outro se ele não crê e se ele não quer. O inverso também tem que ser a mesma coisa. O cidadão não pode impor a quem tem uma fé que ele pense diferente. Então, isso chama-se liberdade de expressão e liberdade de consciência. Desde que a liberdade de expressão não ofenda o outro, não imponha nada ao outro, e a liberdade de consciência de que você não seja alguém que esteja querendo que o outro tenha a mesma consciência que você. Sexto, as escrituras sagradas sobre as quais a igreja cristã no mundo, mas vamos falar do Brasil, firma suas crenças e práticas, ensina que Deus criou a humanidade com uma diferenciação sexual. É o que a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática cristã, ensina, homem e mulher. E com propósitos heterossexuais específicos, que envolve casamento, que envolve a unidade sexual e que envolve a procriação. Inclusive, quando Deus cria o homem e a mulher, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, Deus dá uma ordem dizendo: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. E isso só pela união do macho com a fêmea na relação sexual, para o propósito da procriação. Sétima coisa, Jesus Cristo ratificou este ensinamento também quando ele disse que desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Isso está em Marcos capítulo 10 e verso 6. E os apóstolos de Cristo também entendiam que a prática homossexual era pecaminosa e contrária aos planos originais de Deus. Isso está explícito em Romanos, Epístola do Apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, do verso 24 ao 27, e 1 de Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao 11. Devo dizer aqui que isso não é uma homofobia, isso é uma fé no qual cremos e entendemos que esse não foi o projeto de Deus. Respeita-se, ama-se, acolhe-se a todos os que praticam tais coisas, assim como outras coisas que a Bíblia também diz que não foi o projeto de Deus e que a Bíblia chama de pecado, como matar, como roubar, como mentir, como adulterar, e assim vai. Muitas outras listas de coisas que a Bíblia também diz que é pecado, e a Bíblia em momento algum nos manda não amar o pecador, não amar o próximo, não amar a pessoa, mas naquilo que na fé cristã, segundo as Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática, diz que não é o que Deus projetou ou que é definido biblicamente como pecado. A gente não pode dizer o contrário disso, mesmo amando quem as pratica. Portanto, não concordar com o tipo de vida de outra pessoa não significa desrespeitá-la, não significa desamá-la, não significa desonrá-la, não significa também inferiorizá-la. Significa apenas dizer que, mesmo amando, respeitando, mas nós não cremos que esse é o projeto de vida
que o Criador projetou para as suas criaturas. Jesus nos ordenou a amar o próximo. Inclusive, Jesus mandou amar até o inimigo, mesmo não concordando com as escolhas dos outros. Então fica aí a minha reflexão um pouco objetiva sobre o que é a homofobia e o que a gente pode dizer assim de uma maneira bem simples, para não ficar um vídeo muito longo, a respeito desse assunto. Então, deixe seu like, deixe seu comentário, suas críticas, compartilhe, porque afinal de contas esse canal é de todos vocês, não é só meu, esse canal é nosso. Deus te abençoe.